Olá! Me chamo Evandro, editor do canal Adventista Sucatinga Beberibe 7. E é uma felicidade em ter você aqui no canal conosco, estudando a lição, deixando o seu joinha, comentando e compartilhando, que é de grande importância para o crescimento do mesmo. Pois assim, assistindo os nossos estudos, compartilhando, deixando o seu joinha, deixando o seu comentário, o nosso canal terá mais engajamento nas redes sociais e alcançará cada vez mais pessoas no YouTube, para a honra e glória do Senhor. Maranata! Como já me apresentei anteriormente, me chamo Evandro e vamos mais uma lição desse dia? Vamos lá então, pegue sua Bíblia e sua lição da Escola Sabatina Adulto e vamos estudar com a gente aqui em nosso canal Adventista Sucatinga Beberibe 7 no YouTube. Bom estudo! Já ia esquecendo. Se você caiu nesse vídeo de paraquedas aleatoriamente e ainda não está inscrito, é só clicar na palavra inscreva-se, tá? Porque todo que se exalta será humilhado, e o que se humilha será exaltado. Lucas 14, versículo 11. Senhor nosso Deus e Pai, ao iniciarmos esta nova semana de estudos, nós queremos antes de tudo reconhecer quem Tu és: santo, justo, paciente e cheio de misericórdia. Obrigado porque mais uma vez nos concedes o privilégio de abrir a Tua palavra e sermos ensinados por Ti. Nós Te agradecemos pela vida, pelo fôlego, pela saúde que nos sustentou até aqui. Obrigado pelo alimento em nossa mesa, pela proteção durante a semana que passou, pelas respostas de oração, inclusive aquelas que nem percebemos, e até pelas lutas que muitas vezes foram instrumentos para nos aproximar mais de Ti. Obrigado pelas famílias, pelos amigos, pela igreja e por cada pessoa que caminha conosco nessa jornada espiritual. Obrigado porque mesmo quando falhamos, a Tua graça continua nos buscando. Pai, abençoa cada pessoa que está participando deste estudo. Visita também aqueles que estão enfrentando dores, enfermidades, lutas emocionais ou espirituais. Leva consolo, leva força e esperança. E que ao final desta semana nós possamos sair diferentes, Pai. Não mais confiando em nós mesmos, mas totalmente rendidos a Ti. Nós entregamos este estudo, esta semana e a nossa vida em Tuas mãos. Em nome de Jesus. Amém. Sejam muito bem-vindos. Estamos iniciando a lição 3, que tem como título Orgulho e Humildade. Hoje é sábado, 11 de abril, e vamos iniciar a lição falando sobre a imagem, a ilustração da semana. A imagem da semana, ela não é decorativa, ela é uma tese visual da lição. E se a gente ler com atenção, ela já entrega praticamente todo o conteúdo antes mesmo de a gente abrir a Bíblia. O que você está vendo na prática? 3 posições no pódio. Primeiro lugar, ao centro, alguém ajoelhado. O segundo lugar, à direita, alguém confiante, postura ereta. E o terceiro lugar, à esquerda, alguém celebrando, braços erguidos. Agora vamos direto ao ponto, sem rodeios. A lógica do mundo foi invertida. No padrão humano, o primeiro lugar é quem se exalta. O segundo lugar é quem quase chegou lá. E o terceiro lugar é quem ficou para trás. Mas na imagem, o maior é o que se humilha e o menor é o que se exalta. Isso é uma representação direta do princípio de Lucas 14, verso 11. Quem se exalta será humilhado e quem se humilha será exaltado. Temos uma suposição implícita aqui. A imagem assume que humildade leva à exaltação real. Mas aqui vai o ponto crítico.
Isso não é automático no sistema humano. Alguém poderia dizer, na prática, quem se humilha demais é ignorado, não é exaltado. E ele não está totalmente errado, se estivermos falando de reconhecimento humano. Logo, a imagem não está falando de sucesso social, ela está falando de avaliação divina. Existe um perigo aqui, e é sutil. A humildade performática, quer dizer, se ajoelhar por aparência. Também um orgulho disfarçado de espiritualidade. O cara do primeiro lugar, ele pode estar orando ou pode estar encenando humildade. Então, a pergunta correta não é quem está ajoelhado, mas quem realmente se rendeu. Agora, se essa imagem fosse aplicada no mundo real hoje, sem Deus no centro, o terceiro lugar continuaria sendo irrelevante. O segundo lugar buscaria mais poder e o primeiro seria ignorado. Ou seja, sem Deus, essa lógica não funciona. E isso reforça o ponto central da lição. O problema não é comportamento, é o coração desconectado de Deus. Repare num detalhe: o segundo e o terceiro lugar estão de pé, o primeiro está de joelhos. Isso não é só humildade, é dependência. A imagem não está exaltando humildade como virtude moral, mas como condição espiritual de sobrevivência. Essa imagem ela não está só dizendo quem vence, ela está dizendo quem Deus reconhece. A autora da lição inicia o nosso estudo declarando que todos nós conhecemos pessoas com o ego inflado, que acham que nunca estão erradas. Talvez você conheça alguém que sempre deseja estar no controle, que não aceita sugestões nem críticas construtivas, que vive em conflito com os outros e é especialista em rebaixar quem está ao redor. É fácil pensar em outras pessoas quando falamos disso. Mas a pergunta mais importante é: e quanto a nós? Quando apontamos o dedo para os outros e negamos a presença do orgulho em nossa própria vida, acabamos enganando a nós mesmos. Todos nós lutamos contra o orgulho e já passamos por momentos em que sentimos vontade de parecer melhores do que os outros, no modo de falar, de agir ou nos apresentar. Porque, no fundo, acreditamos que somos superiores em algum aspecto. Alguém já disse que o orgulho nasce do desejo de provar que temos valor. Mas a verdade é que não precisamos disso. Somos valiosos porque fomos criados por Deus e Cristo morreu por nós. Nesta semana, vamos refletir sobre como o orgulho pode afetar nosso relacionamento com Deus e com as pessoas, bem como o que a Bíblia ensina sobre a humildade diante dos outros e, acima de tudo, diante de Deus. Vamos juntos agora acompanhar os comentários de Ellen White que abrem essa semana também. Satanás caiu por causa de sua ambição de ser igual a Deus. Desejava participar dos conselhos e propósitos divinos, dos quais foi excluído por sua própria incapacidade como ser criado que era, de compreender a sabedoria do infinito Deus. Foi esse orgulho ambicioso que o levou à rebelião e por esse mesmo meio ele procura causar a ruína do ser humano. O pecado surgiu na busca dos próprios interesses. Lúcifer, o querubim cobridor, quis ser o primeiro no céu. Procurou dominar os seres celestiais, afastá-los de seu Criador e receber as homenagens deles. Dessa forma, apresentou uma falsa imagem de Deus, atribuindo a ele o desejo de exaltação própria. Tentou revestir o amável Criador com suas características más. Se Lúcifer realmente tivesse desejado ser semelhante ao Altíssimo, nunca teria perdido o lugar que lhe fora designado no céu, pois o caráter do Altíssimo é mostrado em serviço abnegado. Lúcifer desejava o poder de Deus, mas não o seu caráter. Buscava para si mesmo o lugar mais alto, e toda criatura que é movida por seu espírito fará o mesmo.
Sempre que a ambição e o orgulho são tolerados, a vida é maculada, pois o orgulho, não sentindo necessidade, fecha o coração para as bênçãos infinitas do céu. O orgulho de coração é um terrível traço de caráter. Antes da ruína, vem a soberba. Isso é verdade na família, na igreja e na nação. Hoje é o dia em que a voz suave de misericórdia soa aos seus ouvidos. Hoje é o dia em que o convite celestial chega até vocês. Hoje é o dia em que todas as coisas no céu dizem: venham. Venham, pois tudo está preparado. Quem quiser, venha e tome de graça da água da vida. É agora que precisamos de simplicidade infantil. Precisamos ver tudo quanto seja orgulho, vaidade e tolice afastados de nós. Temos diante dos olhos o juízo. Homens e mulheres precisarão de resistência sobre-humana em que se apoiar. Devem se firmar no braço poderoso de Jeová. Temos diante dos olhos aquele dia em que serão provadas as obras dos seres humanos. E queremos que se preparem. Em nome de nosso Mestre, apelamos a vocês para que se preparem. Apelamos a vocês para que se libertem da soberba do mundo, a soberba e vaidade da vida. Jesus os ama. Jesus se compadece de vocês. Envia o exército de anjos para os servir. E agora, quando todo o céu se interessa por vocês, não vão se interessar por vocês mesmos? Alguns parecem ter receio de confiar na palavra de Deus, como se isso fosse presunção de sua parte. Oram para que o Senhor nos ensine e, no entanto, hesitam em acreditar nas promessas de Deus e crer que temos sido ensinados por Ele. Enquanto nos dirigirmos ao nosso Pai Celestial humildemente e com o espírito receptivo, dispostos e ansiosos por aprender, por que havemos de duvidar de que Deus cumpra sua promessa? Não devem nem por um momento duvidar dele, desonrando-o assim. Quando buscaram conhecer-lhe a vontade, a parte que lhes cabe no trato com Deus é crer que serão conduzidos e guiados e abençoados no cumprimento de sua vontade. Foi Cristo que conduziu os israelitas pelo deserto, e é Cristo que está guiando seu povo hoje, mostrando-lhes onde e quando trabalhar. Filhos e filhas de Deus, 1º de março. Chegamos ao final da lição de hoje, mas isso aqui é só o começo. Se tem uma coisa que ficou clara é que o orgulho não é só um problema dos outros. Ele é silencioso, é sutil e é espiritual. E é exatamente por isso que essa semana merece a atenção de verdade. Ao longo dos próximos dias, vamos aprofundar esse tema, entender suas raízes e, principalmente, descobrir o caminho da verdadeira humildade diante de Deus. Então não pare por aqui, separe um tempo durante a semana. Volte aos textos, reflita com calma e permita que Deus trabalhe no seu coração. E agora um pedido direto, sem rodeios. Curte esse vídeo. Isso ajuda muito, mas muito mais do que parece, e faz esse conteúdo chegar a outras pessoas que também precisam dessa mensagem. Porque todo que se exalta será humilhado, e o que se humilha será exaltado. Lucas 14, versículo 11.